Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 12 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2025 traz como tema temas polêmicos com respostas bíblicas. O comentarista da revista é o pastor Silas Soares de Souza, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 12, a pena de morte à luz das Escrituras. A pena de morte é um tema delicado e polêmico, mas tem fundamentos claros nas Escrituras. Desde os tempos antigos, Deus estabeleceu leis para preservar a ordem, a santidade e a justiça no meio do seu povo. No Antigo Testamento, a pena capital era aplicada a crimes graves, refletindo a seriedade com que Deus trata o pecado. Fundamento da pena de morte no Antigo Testamento, instituída após o dilúvio, pacto com Noé. Deus estabelece um princípio de justiça. A vida humana é sagrada. Na aliança entre Deus, Noé e sua descendência, a pena de morte já aparece de modo claro e direto. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Certamente o Senhor teve em mente dissuadir os que quisessem continuar com a maldade e a violência perpetrada contra seus semelhantes, como na civilização antediluviana, quando a maldade do homem se multiplicava e perpetraram-se assassinatos por coisas banais, prescrita na lei de Moisés para crimes graves. A pena de morte não só era praticada, como também foi ampliada para muitos delitos, como homicídio doloso, adultério, sequestro, sexo com animais, classificada como bestialidade, falsas profecias, blasfêmia, sacrifícios a deuses estranhos e desobediência contumaz aos pais. A pena era aplicada com critérios e testemunhas. A aplicação da pena necessitava de 2 ou 3 testemunhas. Era necessário, pelo menos, 2 ou 3 testemunhas confiáveis para condenar alguém à morte. As testemunhas tinham um papel importante na execução da pena. Isso servia para reforçar a responsabilidade das testemunhas. Se mentissem, seria responsável pela morte de um inocente. A pena de morte e a justiça de Deus. Deus é justo e odeia o derramamento de sangue inocente. Imparcialidade e justiça. Os juízes deveriam ser justos e não aceitar suborno, nem favorecer ninguém. Não torcerás a justiça, não tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Proibição de execução injusta. O julgamento precisava ser feito por líderes íntegros, com base na verdade e na lei de Deus. Ao longo da história bíblica, vemos Deus punindo reis, povos e indivíduos que cometeram violência contra os justos. Ele é o defensor dos fracos, ampara os inocentes e executa juízo contra os que promovem o mal. O coração de Deus se entristece diante da maldade humana, mas se alegra com os que praticam o bem. Que possamos refletir a justiça divina em nossas atitudes, confiando que no tempo certo o Senhor fará justiça perfeita. A pena capital visava preservar a santidade do povo. Esse sistema visava preservar a santidade do povo de Israel e proteger a justiça, refletindo a santidade e a retidão de Deus. A pena de morte não tinha apenas um caráter punitivo, mas também visava preservar a santidade do povo de Deus. O Senhor havia separado Israel como uma nação santa, distinta dos outros povos. Logo, para que a presença de Deus continuasse no meio deles, era necessário que o pecado fosse tratado com seriedade. A santidade do povo não era apenas um ideal espiritual, mas uma exigência prática que envolvia a obediência e separação do pecado. A pena de morte, portanto, demonstrava o quanto Deus é santo e não tolera o pecado no meio do seu povo. Havia espaço para misericórdia e refúgio. As cidades de refúgio na Bíblia representam um poderoso símbolo da misericórdia de Deus em meio à justiça. Elas foram estabelecidas por Deus por meio de Moisés e confirmada por Josué, com o propósito específico de proteger aqueles que, sem intenção ou por acidente, matassem alguém. Eram 6 cidades designadas em todo o território de Israel, 3 a oeste e 3 a leste do Rio Jordão.
A pessoa que cometesse homicídio não intencional poderia se refugiar até receber julgamento justo. Os propósitos, então, eram: primeiro, proteger o inocente do vingador de sangue, que poderia ser um parente próximo da vítima. Segundo, evitar a justiça com as próprias mãos. E terceiro, oferecer tempo para investigação e julgamento sem que o acusado fosse morto por vingança. A pena de morte à luz do Novo Testamento. Jesus não aboliu a lei, mas a cumpriu. Passa desapercebido o fato de que Jesus Cristo trouxe uma nova aliança de Deus para com o homem, uma nova doutrina de amor e graça salvadora, ao mesmo tempo em que ele cumpriria a lei de Moisés. Assim, Jesus deu respaldo à pena imposta pelo Sinédrio quando diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Pena mais rigorosa. Na lei de Jesus Cristo, para ser réu de juízo, não precisava ser um assassino, mas até quem se encolerizasse contra seu irmão. Jesus deu respaldo à pena capital. Jesus ministrava ensinos de amor, justiça e paz como regra geral para os seus seguidores. Entretanto, ele admitia a punibilidade e o castigo através da autoridade legalmente constituída contra os transgressores da lei. O caso da mulher adúltera. Jesus não contradisse a lei de Moisés, que previa a pena de morte por adultério, mas mostrou a hipocrisia dos acusadores ao dizer: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Os acusadores foram os fariseus, que trouxeram a mulher. Mas onde estavam as testemunhas exigidas pela lei? A lei dizia que deveria ser condenados à morte o adúltero e a adúltera, mas só trouxeram a mulher. Se Jesus houvesse aprovado o apedrejamento, ele seria acusado de parcialidade e descumprimento da lei. Logo, o mestre cumpriu formalmente a lei, não aceitando a acusação ilegítima. Jesus ensina que a justiça de Deus vai além da justiça humana e que ela deve ser aplicada com misericórdia e santidade. Jesus preferiu a graça, chamando a mulher ao arrependimento. Vai e não peques mais. O Estado possui autoridade para punir o mal. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, ensina claramente sobre a autoridade do Estado ao afirmar que os governantes recebem de Deus a autoridade para manter a ordem, recompensar o bem e punir o mal. Isso inclui, quando necessário, o uso da força e até a aplicação da pena de morte. A espada, no contexto, representa a autoridade para aplicar justiça, inclusive com a pena capital. Há respaldo bíblico para a pena de morte, não como regra, mas como exceção. Devido às suas falhas, erros, fraquezas e também leniência, por opção, por decisão nacional, por consenso, etc., o sistema judicial de várias nações evita a pena capital e arbitra, então, pela pena da liberdade do delinquente, a prisão temporária ou mesmo a prisão perpétua. A pena de morte foi instituída por Deus como forma de justiça em casos extremos, principalmente no contexto do Antigo Testamento. No entanto, a Bíblia também revela um Deus de misericórdia, que oferece graça ao arrependido e nos ensina que a vida humana é sagrada. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 12. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.